Bom dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 68. Você vê como passa o tempo? É isso aí. Quartou, Baracha. É quarta-feira, quartou. Que você tem aí um grande dia, viu? Se você está acordado aí já vendo aqui o Baracho, bom dia para você que está vendo ao vivo. E você que estiver vendo esse conteúdo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, tá bom? É isso aí. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, 6 horas da matina, e sábados, domingos e feriados, o horário que for possível, um pouquinho mais tarde, mas sempre na parte da manhã, tá bom? E sempre a gratidão aqui é imensa a você que tem apoiado, que tem compartilhado, que tem, enfim, dado um toque. Obrigado a você que tem participado desses momentos aqui do Desembaraxando. Gratidão muito, muito, muito grande mesmo, tá? Para nós é um prazer estar aqui. O que o Baracho vai falar nessa manhã, né? Deixa eu avisar vocês aqui, né? Eu tô com um caderno novo, ó, tá vendo aqui, ó, maiorzão esse aqui, ó. É uma agenda que estava aqui em casa de 2018, mas tá bom. O meu caderninho pequenininho lá acabou. Todo dia eu escrevo e eu fiquei, e agora, né? Tem que comprar um caderno, né? Aí a minha esposa, não. Aí ela encontrou lá nas coisas lá e me deu esse caderno aqui ontem. Ó, que ele tá marcando aqui 1º de janeiro, então vou ter todo um ano de agenda para escrever um monte de coisa. Eu gosto de fazer isso, escrever, né? Então, bacana. Vamos falar um pouco de desintoxicar. Desintoxicação, né? Assim, desintoxicar. E eu fui ver a definição aqui. Eu gosto muito das definições. Eu vou ler para você. Desintoxicar é o ato de liberar ou limpar o corpo de substâncias tóxicas ou nocivas. Remoção de substâncias tóxicas. Limpar o corpo de substâncias tóxicas. Ontem eu fui comprar um filtro novo aqui pro meu comprar um refil de filtro aqui pro meu filtro. É isso, você entendeu, né? Aqueles filtros assim refil que é a carvão, que filtra água, né? O meu tava vencidaço aqui já. Tava vencido em abril, confesso. Então em julho, pessoal. Então você tomou água aqui no Baracho, sei lá, né? Embora não venha muita gente aqui em casa, mas olha só. E eu fui limpar ontem aqui o filtro, né? Limpar o recipiente, o bebedouro. Ele tava bem verde assim, tava sujo. Falei, meu Deus, a gente não percebe, né? E aí dei uma limpada bonita assim. Aí eu peguei o refil aqui, que purifica a água antigo, tudo gosmento, sujo, né? E fui lá na loja para fazer a troca, né? Para comprar um filtro novo. Aí interessante que lá na hora, a vendedora falou assim, quando você colocar água de novo no seu filtro, vai sair uma água bem escura, que é a água do carvão, né? Não joga fora essa água não, você pode beber. Os especialistas têm falado do carvão ativado, que está na pasta de dente, que está no sabonete, e está também nessa água aí. E ajuda o senhor aí no intestino, a eliminar toxinas, mal-estar, fazer uma limpeza, né? Eu adoro essas coisas assim. Aprendi com a minha mãe essa coisa de ficar se cuidando desse jeito, né? Aí eu corri aqui para casa, minha esposa estava junto. Colocamos aqui água de novo e a primeira água assim foi bem escura, da cor da minha camiseta, assim, ó. E eu bebi um copo, minha esposa bebeu outro, meu filho bebeu outro. Beleza, né? Demos uma limpada aí no nosso intestino, demos uma desintoxicada, né? Assim, desintoxicada. Quando eu era criança, eu lembro que em casa minha mãe tinha essa cultura de uma vez por ano nós tomávamos aquele remédio de verme. Você aí já tomou remédio de verme? Né? Não vou falar que é a marca do remédio, mas tem marcas aí, e na infância tinha uma bem específica que era para poder também dar uma limpada no organismo, limpar lá o intestino, tirar alguma coisa ruim, porque vocês bem sabem que o nosso intestino carrega coisa por uma vida aí, né? E fica placas de sujeira lá, de um monte de coisa, de um bom tempo, né?
Então é bom dessa limpada, essa desintoxicada. Então desintoxicar é isso aí, né? E quando eu vou assim num lugar, num restaurante, alguma coisa, a minha esposa já sabe assim, se tiver suco verde, eu peço. Eu adoro suco verde, que sucos detox que eles falam, né? Suco de clorofila, né? Eu gosto de sentir assim que estão limpando assim dentro da gente, né? Enfim, tá, é isso aí, né? Então quando a gente fala de desintoxicação, a gente fala nesse jeito, né? Se a pessoa, por exemplo, tem uma diarreia, tem uma virose, ela vai se hidratar, né? Vai tomar água de coco, vai tomar isotônico, vai tomar algum soro, para também desintoxicar, para limpar e aquela coisa toda, né? Então assim, tem um monte de coisa detox aí, tem um monte de coisa que serve para tirar o que é nocivo, para tirar o que é mal no nosso corpo e para que o saudável possa vir à tona e restabelecer o bem-estar, né? O interessante é que a palavra desintoxicação, detox, ela foi para outras áreas da vida, né? Não só essa questão assim alimentar, essa questão medicamentosa, né? A desintoxicação foi um monte de lugar. Então a pessoa faz um detox mental, ela vai para um lugar, ela medita, ela faz um detox lá no guarda-roupa, desfaz de um monte de roupa que não usa, roupa velha, roupa fedida, roupa que está até estragada, vai doar para alguém quando dá para fazer isso, joga fora quando é impossível fazer doação. Então, essa desintoxicação foi para outras áreas da vida, né? Foi para outros âmbitos da vida. Então, não é tão somente a desintoxicação física que nós falamos, né? Que é importante fazer também a desintoxicação física. Mas eu quero falar com vocês aqui da desintoxicação mental, né? Eu estou terminando um curso e nesse curso, bom dia meu brother, bom dia a todos aí, viu? Bom dia Matheus, é isso aí, bom dia Eliana, bom dia. Então, quero falar um pouco de desintoxicação mental. E eu estou fazendo um curso lá que estou acabando, né? Ele está expirando já, eu tenho que correr com as aulas lá e vai dar tempo, faltam só 2 aulas. E falava-se ontem sobre a desintoxicação mental. Então uma coisa que eu aprendi fresquinho, né? E uma coisa que a gente ouviu lá ontem é assim, ó, a importância da desintoxicação mental para possibilitar a compreensão e para possibilitar o fluir na nossa vida. Pode parecer muito genérico isso no começo, mas vamos lá, né? Desintoxicação mental para possibilitar a compreensão e o fluir além do estresse e da tensão emocional. Fluir além de um estresse, fluir além de uma tensão emocional, tá entendendo? Então é muito importante isso. Eu lembro de um tio meu já falecido e ele ia lá em casa. A gente morava no interior, né? Aí ele ia lá em casa, ele morava na capital. Aí ele falava que ir lá em casa e naquele lugar que não tinha barulho, que era mais calmo, ele falava que ele fazia uma higiene mental. Isso há 30 e tantos anos atrás. Ele já ouvia essa expressão, higiene mental, higiene mental. Então é mais ou menos isso aí. O detox mental, a higiene mental e aquela coisa toda, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui que eu vou ler para você, olha. Quando a nossa mente, então, está intoxicada, nós deixamos de compreender a situação, seja qual for a situação, e nós deixamos de compreender até nós mesmos, sim ou não? Quando estamos com a mente intoxicada, né? E aí vem a pergunta, tá, Baracho? Nossa mente pode estar intoxicada. Intoxicada do quê? Essa intoxicação é oriunda de alguma coisa? É oriunda de alguma situação? É oriunda de alguém? De uma relação com alguém? De uma interação com alguém? Aí que está a questão. Então, muitas vezes, por exemplo, a compreensão, a gente não alcança alguma compreensão que é necessária ter aquela compreensão, já passou da hora daquela compreensão, porque nós introduzimos algumas ideias, algumas falas, alguns conceitos, nós permitimos que algumas pessoas falem na nossa cabeça e essas falas eu pego para mim, eu entendo que é verdade, eu entendo que é importante, só que não, são ideias, são falas, são conceitos que estão bloqueando o nosso entendimento por incrível que pareça, tá entendendo? Então tem coisas realmente
que ficam falando na nossa cabeça, que eu permito que se fale em minha cabeça, que essas coisas estão bloqueando a gente. Aí alguém tenta conversar com a gente, alguém tenta ainda, porque alguns já desistiram de falar com a gente, mas outros ainda tentam falar com a gente, né? E procura por A mais B, e procura falar, gente do céu, vamos evoluir, vamos observar o outro lado da cena, e aí nós não abrimos mão de algum lugar. Então a nossa compreensão fica bloqueada porque nós sustentamos alguns conteúdos tóxicos na nossa cabeça. E quando fala tóxicos, não é tão somente conteúdos que contêm maldade, não é tão assim o bem e o mal, tá? Pode ser muita coisa que até eu veja como um bem, só que não está me ajudando, né? Então a gente sustenta alguns pensamentos, nós sustentamos alguns paradigmas, sustentamos algumas maneiras de ver, né? Como diz no alemão lá o Sitzenleben, né, que é o mundo de vida, a visão de vida, nós sustentamos alguma coisa ainda que deixa a nossa cabeça muito bloqueada. Então não é possível a compreensão e muito menos o fluir, né? Então a gente fica nesse lugar de estresse, nesse lugar de tensão emocional. Então, por exemplo, acho que sempre é importante a gente pensar, né? Há alguma coisa tóxica na minha mente? Há alguma coisa tóxica na minha emoção que é oriunda do contexto onde eu vivo, que é oriunda do que eu permito também entrar na minha cabeça? Aí vem a questão do que eu estou consumindo, do que eu estou observando, do que eu até difundo, achando que eu sou um herói por difundir aquilo e estou só me estrepando de novo com aquilo, né? Então é interessante observar, né? Porque a mente, quando está intoxicada, nesse sentido, seja do que for intoxicada, ela é impedida de ter esse fluir, né? Então assim, nós podemos pensar em intoxicado só de um modo assim externo, né? Eu tenho manifestações assim que mostram que eu estou intoxicado. Não, discretamente também, algumas coisas entram na nossa cabeça e que intoxicam a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa vida, né? Desde paradigmas, pensamentos, comportamentos, mas também lugares, pessoas, aquilo ou o que eu me permito aproximar e influenciar a minha cabeça. Não é assim? Quando você escuta algumas pessoas, aí você fala assim, meu Deus, né? Quem está falando nessa cabeça? Onde essa pessoa está indo? O que está acontecendo com essa pessoa? Então, essa intoxicação, ela realmente atrapalha a nossa compreensão. Então, é isso aí. E é difícil a gente largar mão de algumas coisas, né? Mesmo sendo ruins para a gente, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que têm uma questão muito tóxica na mente, porque vivem relações complicadas, relações de desrespeito, relações, que eu não posso falar a palavra, né, porque senão cai minha live, né, relações que você entendeu a palavra, mas a pessoa não sai daquilo, e ela fica ali e entra toda uma narrativa na cabeça dela, e ela consegue até achar que ela é o que estão falando. É interessante isso, né, pegando um parênteses aqui, né, momentos de tensão, momentos de crise que a gente possa passar, quantos de nós, né, ficamos ali tão fragilizados, impactados com um fato, que aquilo que vem da outra pessoa, ainda mais quando ela descasca na gente, ela fala muito mal da gente, ela nos classifica da pior maneira possível, tem gente que escuta aquilo e começa a tomar para ela. Realmente, a pessoa entrou na minha cabeça, a pessoa fala um monte de coisa que eu acho que eu sou aquilo, e a pessoa começa a achar que é o que o outro diz. E nem nada a ver essas questões, não é isso. Então a pessoa fica tão fragilizada assim, sujeita ao que o outro valida ou não, que ela introjeta isso. Ela abre a tampa, tira a tampa da cabeça e permite que entre toda uma questão tóxica na sua cabeça. E muitas vezes, né? Muitas vezes não. A pessoa também pode estar permitindo essa toxicidade na cabeça aí, porque está sem rumo, está perdida, está em delírio, né? Como fala na psicanálise, né? Delirar, né? O delírio é a pessoa que está sem caminho. Delírio, né? Lírio de lira, de caminho, né? Então a pessoa está sem caminho. Ela está perdida em vários aspectos também e fica, é claro, refém daquilo que aparece, né? A primeira situação, coisa, pessoa que aparece, a pessoa aceita, põe para dentro. E nem sempre será alguma coisa boa, né?
É importante perceber assim, Baracho, mas que momento é o momento de fazermos uma desintoxicação mental? É quando você vê que o que você está pensando, o que você está fazendo, não está levando para lugar nenhum diferente, né? Está te estressando, está te desgastando. Então é importante observar e fazer uma avaliação quanto a isso, né? Então é isso aí. É dar aquela esvaziada no guarda-roupa. Agora estamos nessa fase do inverno, que eu acho muito legal essa fase das campanhas de fraternidade, onde você pega suas roupas, você doa, né? E como é legal você esvaziar o teu guarda-roupa. Primeiro ali você vai ajudar alguém que precisa e você vai esvaziar, né? É legal quando você vê espaços abertos no guarda-roupa. E é legal você perceber espaços abertos na mente também, né? Porque muitas vezes, para que alguma coisa possa fazer parte da minha cabeça e entrar na minha vida, outras vão ter que sair. Só que nem sempre eu quero, né? Eu quero manter o que eu sempre pensei, o que eu sempre fiz e vivi, e quero pôr coisa nova. Só que esse novo, entrando nesse contexto de sempre, já vai ser corrompido e vai ser mais do mesmo também. Então não adianta. Na desintoxicação a gente tem que tirar alguma coisa da gente mesmo. O tema é esse, né? Tirar aquilo que é tóxico. Olha só o que marcamos aqui, né? Algumas coisas devem sair de cena para que outras possam entrar na nossa vida, né? E desintoxicar também tem a ver, pessoal, com a questão de liberar. Como assim? Liberar coisas, tirar coisas da nossa vida. Então lança a mão de algumas coisas, não adianta. Não, pô, tu já não pensou que é muito rica a oportunidade de você se dar assim, de fazer coisas novas, de mudar um pouco o seu jeito de fazer algumas coisas? Não é você perder o que é nuclear em você, até porque ele é bom, né? Mas é mudar algumas coisas, sabe? Eu percebi que eu tava numa vibe assim. Eu vejo muito vídeos, né, de YouTube, vejo muitos vídeos assim, de pessoas que vão para lá e para cá no mundo, né? E eu notei que eu tava nessa vibe assim há muito tempo, e muito rigoroso nisso, e não é ruim não, tá? Mas eu falei assim, eu vou parar de fazer isso por um tempo, nem sei quanto tempo vai durar, para poder olhar para outras coisas, para poder me abrir para outras coisas. Abrir é o quê, Baracho? Não sei, vamos ver, vamos ver. Por quê? Se a gente fica muito demais numa vida marcada em algumas coisas muito prévias, então eu já sei o que eu vou fazer sempre, e eu posso me fechar para outras coisas que podem me ser boas. Então fazer a desintoxicação tem a ver com isso também, em liberar algumas coisas, que algumas coisas saiam de cena, para que outras possam entrar. Dias atrás o meu computador estava muito pesado, eu uso muito ele para editar vídeo, fazer um monte de coisa. E aí eu fui olhar e estava com um disco quase cheio. Então eu fui eliminar algumas coisas. Tinha coisa lá de 13, 14 anos lá, ocupando um baita espaço que eu nem sabia. Então quando eu tirei aquilo lá foi um alívio. Desintoxicou, abriu espaço, abriu lugar. Desintoxicar é abrir lugar na nossa vida, é abrir lugar na nossa mente. Então desintoxicar é liberar coisas, é liberar até mesmo pessoas. Não tão somente assim, não converso mais com você. Tem casos que é assim, tem que ser mais firme. Mas tem coisas que não. É só a gente olhar um pouco assim e não deixar aquilo influenciar a gente, né? Mas desintoxicar é liberar coisas e liberar pessoas para que eu possa ter compreensões novas. Não está na hora na sua vida aí de termos novas compreensões, novas ideias, novas visões, novas mentalidades, né? Desintoxicar é abrir. Né, abrir a mente, né? Parar de achar que o conteúdo de sempre, que é tóxico já, mas ficar esperando que ele ainda vai me salvar em alguma coisa, na mesmice que já não tá nada mais, sabe assim? Quando você aperta o tubo da pasta de dente, você aperta e insiste em tirar mais um pouquinho e já não tem mais o que tirar daquele tubo de pasta, troca. Aqui em casa é engraçado, minha esposa ela deixa ficar até o super final assim da pasta, né? Onde eu brinquei com ela, eu coloquei um bilhetinho lá na pasta, com um durex assim colocado, e eu coloquei assim, a pergunta que a pasta de dente falava, né? Posso ir embora? Ela foi no banheiro, ela rachou o bico, ela olhou assim, estava escrito assim, a pasta de dente com um rostinho. Posso ir embora? Já acabei. Aí ela trocou. Então, a gente fica insistindo com alguns tubos de pasta que não tem mais nada. Eu vou escovar usando o que no meu dente? Eu vou usar o que? Não tem mais. Então desintoxicar é liberar coisas, liberar pessoas,
para que eu tenha compreensões novas e abrir a mente. Mas o quão difícil para nós é abrirmos a mente, né? Porque nós temos, é claro, um modo de segurança que todo mundo tem. É complicado liberar-se assim, embaixo de maneira total. Eu concordo com isso, né? Em qualquer terapia que se faça aí, nós temos um negócio chamado resistência, negação, enfim, eu não quero, né? Assim, eu luto contra aquilo, né? É interessante isso, né? Nós falamos tanto em mudança e quando a mudança vem, a gente fica assustado, né? Porque a mudança tem um quê do desconhecido e blá blá blá. Então a gente fica meio assim, inquieto com isso. Mas que a desintoxicação faz toda a diferença, porque assim, ó, vamos voltar para a desintoxicação física. Há quanto tempo aí você não vai num lugar que tem terra e você anda descalço? Sabe assim, aterrar, o chamado fio terra do nosso corpo, né? Há quanto tempo eu não deixo o vento bater no meu rosto? Há quanto tempo eu não piso descalço num lugar? Sabe assim? Essas coisas que parecem hoje tão assim difíceis de alcançar, mas que antigamente era bem normal isso, né? Então é nesse sentido aí, sabe, né? Fazer um detox, vamos ficar um pouco em silêncio aqui, não liga esse aparelho não, deixa um pouco para lá, um pouco isso aqui, né? É nesse sentido, porque essa correria, essas coisas tóxicas que invadem a nossa cabeça, elas nos impedem de ter uma nova compreensão e elas nos impedem de exercer o que sempre falamos aqui, que é o grande tema do Desembaraxando, exercermos a presença conosco, relacionar-se com o momento presente, relacionar-se com o que estamos fazendo na hora. Nessa vida de piloto automático, nós não estamos nos relacionando com o que fazemos. Quando vê, passou, e você fala assim, já é 5 da tarde, nossa, eu nem vi o que eu fiz aqui, eu nem escutei. Eu estava com a minha esposa um dia desse vendo umas novelas aqui antigas, né? E a gente voltou uma cena várias vezes, porque a gente não conseguia entender a cena, de escutar. A gente, vamos escutar. Aí escutava, pensava outra coisa, eu não ouvi de novo. Até que eu pudesse parar para ouvir mesmo, sabe assim? Então nós estamos muito intoxicados de muita coisa. É muita coisa que entrou na nossa cabeça. Naquela velha ideia de que no começo do ano, né, fazemos promessas, né? Nós estamos aí no primeiro mês da segunda parte do ano, né? Estamos aí no nono dia hoje, nono dia desse segundo semestre. Então, ok, eu vou esperar só o final do ano para olhar como é que eu tô. Olha agora aí, olha todo dia, né? Exercer a presença é se olhar todo dia. Desintoxicar é todo dia, né? Aqui em casa acumula-se o lixo, eu gosto de me livrar dele todo dia. Mas nem tá cheia a sacola, já vai, vamos jogar fora. Ficar tendo um lixo em casa? Que negócio que é esse? Então, a grande questão do Desembaraxando de hoje é essa. Desintoxicação mental para possibilitar a compreensão e possibilitar o fluir além do estresse e além da tensão emocional. Só com a desintoxicação nós chegaremos a alguns patamares de uma compreensão diferente e importante. Intoxicados demais, eu estou insistindo em uma compreensão de onde não vem mais compreensão nenhuma. E o tempo está passando. Então nós temos que fazer, como diria o Lacan, o salto além da nossa fantasia, que é arriscado, que é o desconhecido. Só que só isso, só fazendo assim, nós seremos convocados com a nossa criatividade, que é o quê? Ver o que eu faço na hora. E a gente faz alguma coisa na hora, mas tem que fazer a desintoxicação. Muitas pessoas sofrem ao fazer desintoxicação, se desapega de um monte de coisa que guardou, alguns até voltam no lixo para mexer, eu não posso ficar sem isso, tem que ficar, já passou na hora, tem que ficar sem isso sim. Se eu não ficar sem isso, eu não poderei ser aquilo, ou viver aquilo. Desintoxicação mental é o que desejamos na sua vida. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, participação aí sua no Desembaraxando. Se você perdeu o início do conteúdo, volta para assistir tudo. E se você lembrou de alguém que está bem intoxicado aí e que está precisando de uma nova compreensão para fluir, recomende para essa pessoa esse vídeo aqui, que ela possa assistir, compartilhe
E eu agradeço muito a você pelo seu carinho, tá bom? Ótimo dia, Matheus, ótimo dia a todos aí. Obrigado e até o próximo Desembaraxando. Tamo junto, obrigado. Eu agradeço a vocês aí, viu? Até la próxima, hermanitos, hermanitas. Tchau, tchau.